Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação e o tema de hoje chama-se Jesus no princípio da criação. Jesus no princípio da criação. No Evangelho de João, no capítulo 1, de versículo 1 a 18, o apóstolo João escreveu assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Eles foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: Foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo João está falando de Jesus, nosso Senhor. Está falando de Jesus, está falando que no princípio de toda a criação do mundo, do céu, no princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Jesus. Ela existia no princípio junto de Deus. Jesus estava do lado do Pai. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos irmãos, tudo foi feito por meio de Jesus, e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. E o mundo foi feito por meio dela. A luz é Jesus, foi feito verdadeiramente por ele, para iluminar o mundo. E o mundo foi feito por Jesus, queridos irmãos, na presença do Pai. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, no nome de Jesus, e é batizado pelo Espírito Santo, se torna verdadeiramente filho de Deus, conforme as Escrituras dizem. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. O verbo se fez carne e veio morar entre nós. Jesus
Jesus, o Filho de Deus, se fez carne ao nascer humano, e veio morar conosco. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Essa glória, queridos irmãos, que nós vimos e que João fala, nós vimos a sua glória, a glória de Jesus, glória que recebeste do seu próprio Pai, o Deus Altíssimo, como Filho único, cheio de graça e de verdade. E João dá testemunho dele, João Batista dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Jesus passou na frente de João Batista porque antes de João existir, tanto no mundo espiritual como no mundo carnal, Jesus já existia, queridos irmãos. E o próprio João declara isso. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, queridos irmãos. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Filho, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que também é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Foi Jesus que nos apresenta a presença do Pai. É o Pai que apresenta seu Filho para nós também. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que eu quero concluir com vocês é que antes dos planetas e da Terra ser construído, antes do céu ser construído, os anjos celestiais serem construídos, e o ser humano ser construído aqui na Terra, Jesus já existia. Porque ele foi o primogênito, ele foi a primeira criação de Deus, do Deus Todo-Poderoso Pai. Jesus sendo criado como o primeiro primogênito, amado de Deus, através de Deus Pai, através do Espírito Santo, através da presença de Jesus, tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele já existia antes da humanidade. Um dia ele se fez carne, ele veio para cumprir as Sagradas Escrituras, para salvar o povo das mãos de Satanás. Ele veio e se fez carne, habitando, encarnando no ventre de Maria e nascendo o menino Jesus, pelo poder do Espírito Santo, conforme estava escrito no livro do profeta Isaías. Jesus hoje está na presença do Pai novamente, como o Filho amado, reinando, soberano, glorioso, aguardando o momento da sua volta para nós. Amém.